Fala galera, eu fui convidado pelos meus amigos da Rive. Vocês não estão no canal errado, vocês estão no canal certo, a participar desse Flipchart Friday, onde eu vou falar um pouquinho sobre a lógica do treinamento de vendas. Essa é a principal ocupação da gente na Growth Machine. O nosso grande trabalho é ajudar forças de vendas a conseguir performar mais, e a gente sabe que treinamento é a base disso tudo, né? Assim como o Vinícius, eu também sou um fãzaço do Falcone, e o Falcone ele fala muito na gestão de processos sobre a necessidade de transformar uma empresa por intermédio da capacitação, por intermédio do treinamento. Não tem outra forma de você conseguir aumentar a performance do time de venda se não for investir no treinamento. E aí, seguindo aqui a estrutura, o primeiro ponto que a gente tem que pensar quando a gente vai preparar um bom treinamento de vendas é conseguir equilibrar o nosso treinamento teórico com o treinamento prático. Basicamente, quando a gente está falando de ensinar para adultos, adultos têm uma capacidade menor de absorver informação. Então, a gente normalmente desenvolve o conteúdo teórico naquilo que a gente chama de andragogia, que é justamente a pedagogia preparada para os adultos. Muito mais exemplos práticos, muito mais casos reais. A capacidade de abstração do adulto é muito menor do que de uma criança. Então, se a gente não seguir dentro dessa linha, tem uma dificuldade muito grande dele absorver. O primeiro ponto que você tem que pensar quando você vai capacitar a tua força de venda é a estruturação do teu conteúdo. De que maneira você vai tornar o teu conteúdo interessante para atrair a atenção do teu time de vendas, mas ao mesmo tempo vai trazer informação relevante. Lembrando que a gente precisa ser vendedor consultivo. Não adianta você colocar o teu time apenas para tirar pedido ou falar superficialmente do teu business. Ele tem que tanto entender a fundo o negócio do seu cliente, como entender como o seu produto pode transformar e mudar a vida desse cliente que você está atendendo. Fechando a tua parte teórica, um ponto muito importante para a gente ajudar o vendedor ao longo do dia a dia dele é construir um playbook de vendas. O playbook nada mais é do que uma orientação das melhores práticas que precisam ser seguidas dentro da sua empresa para que os seus processos, para que as suas rotinas sejam executadas da maneira correta. E toda vez que o vendedor tem uma dúvida sobre qual ferramenta usar, sobre qual argumento, quando ele se deparar com uma objeção que ele ainda não viu antes, o playbook está lá, sempre sendo atualizado e concentrando as melhores práticas daquilo que já foi usado no passado e funcionou muito bem. Então, sim, gente, assim como custos, treinamento precisam ser cortados, precisam ser executados todos os dias, né? Assim como tomar banho. Não adianta você passar a treinar uma vez, se você não seguir capacitando o seu time, desenvolvendo o seu time, a chance da galera é igual academia, cara. Você tem que malhar. Se você não malhar, você vai lá e atrofia. Então, a gente usa os meetups, normalmente kickstarts e treinamentos ao longo do dia ou no final do dia, com o objetivo de ajudar o seu time a manter vivo aquele conteúdo que você ensinou. Uma prática muito boa nos meetups para você não deixar o seu time, para não ficar muito peso para o gestor, você incentivar o teu time a trazer conteúdo. Incentivar eles a não apenas serem alunos, mas também produzir. E outra, cara, diversas vezes eu estimulei o meu time a fazer isso e vi a performance do meu vendedor melhorar no momento que ele ensinava um conteúdo que ele não sabia. Eu tinha um cara no meu time, por exemplo, que não tinha uma dificuldade absurda em não dar desconto. Cara, ele deu um treinamento inteiro sobre como negociar melhor e não dar desconto, e ele teve a melhor margem do time dentro daquele mês. Então, o objetivo dos meetups é justamente manter essa chamativa e continuar capacitando o time ao longo do tempo. Eu gosto de fazer treinamento diário com o meu time. Nem sempre é possível, às vezes a gente está viajando, mas quando você cria essa cultura, isso é muito forte para a tua empresa. Quando a gente vai para o treinamento prático, ele vai ser, de uma certa maneira, complementar aquilo que a gente viu durante o teórico. Primeiro ponto muito importante que, aconselho todo mundo a implementar na empresa é o roleplay. O roleplay nada mais é do que duas pessoas, uma simular ser o cliente, a outra simular ser o vendedor. E ali a gente fica no meio de um xadrez. Eu não sei se, na minha empresa normalmente acontecia assim, os vendedores começam muito amigos até que um pega um pouco mais pesado e dali para frente vira jiu-jitsu, um tentando finalizar o outro para ver quem consegue vender ou não. Então, durante o roleplay, ele vai botar em prática tudo aquilo que ele estudou, com o objetivo de apresentar da maneira correta, diagnosticar necessidades da maneira correta, conduzir o cliente para o fechamento da maneira correta, e na outra ponta, o outro vendedor normalmente está trazendo problemas que ele vivenciou, clientes específicos que ele teve, então isso faz com que essa simulação ajude a gente a treinar. O shadowing é você conseguir colocar toda vez que você contrata um vendedor, você coloca ele para acompanhar um vendedor específico. Então, ouvir ligação, ver como ele mexe no CRM. O exemplo prático para o adulto é a melhor forma de aprender. Então, essa é uma maneira de você conseguir fazer com que uma prática que está sendo executada seja replicada para outras pessoas que estão na empresa. Uma outra prática muito legal de capacitação prática, eu gosto muito de fazer isso em grupo. Nem sempre dá, mas você coloca o teu time,
passa a ligação de um atendimento específico e aí pede para o time inteiro dar um feedback em relação àquilo que aconteceu naquele atendimento. O que faria diferente, o que melhoraria, o que funcionou, o que não funcionou. Isso ajuda tanto a pessoa que estava na ligação a melhorar, quanto os demais envolvidos a entender o que eles podem melhorar neles mesmos. A gente tem uma dificuldade cognitiva de perceber os nossos próprios defeitos. Quando a gente vê o outro se comportando de uma maneira, a gente consegue ver aquilo e muitas vezes a gente se transforma porque percebe que aquilo não funciona. Quando a gente vai para pensar na estruturação do treinamento, existem 2 momentos específicos que você precisa estruturar o seu treinamento. Existe o ramp-up, que é o momento que você está trabalhando para o teu vendedor chegar em 100% da produtividade, e tem a manutenção ou pós-ramp-up. Assim, é contínuo, não é uma coisa que você vai se formar, pegou o diploma e acabou. Vendas, a gente tem que se capacitar a todo momento, a cada momento surge algo novo e a gente tem que estar sempre se preparando. Durante o ramp-up, normalmente a gente cria um processo de capacitação olhando para o onboard. Como é que eu faço para aquele vendedor que acabou de chegar na minha empresa, que vem de zero, chegue a 100% de produtividade como as demais pessoas na empresa. Quanto menor for esse ciclo, maior vai ser a sua capacidade de crescimento. Porque pensa, quando o vendedor custa zero, quando o vendedor traz zero de resultado, ele tem o custo dele e o resultado não vindo. Quando ele começa a performar, em algum momento ele começa a se pagar. Então, se você está numa empresa que está buscando escala, ele se pagou, é o momento de você trazer novos vendedores. Então, isso te ajuda a ter uma velocidade de crescimento maior e o onboard ele é fundamental para garantir que esse tempo seja menor. Basicamente, aqui você vai definir qual é o conhecimento fundamental que todo vendedor precisa ter. Cliente, mercado, ferramentas, o que ele precisa saber para estar operacional e como é que eu faço para ele aprender isso no menor tempo possível e chegar na produtividade máxima. Em seguida, a gente pensar em qual é a estrutura que a gente precisa desse processo. O que ele usa de ferramenta, o que ele tem de processo, o que ele tem de arquivos, o que ele tem de documentos que ele vai usar ao longo do seu processo de ramp-up. E, por último, o stack. Quais são as ferramentas que a sua empresa está usando? O que ela usa para prospecção outbound, o que ela usa para vendas, o que ela usa para cadência de e-mails, o que ela usa como ferramenta de e-mails, onde é que estão os nossos templates e materiais de apoio. Tudo isso vai estar dentro do teu stack de vendas e marketing. Fechamos a parte do ramp-up, olhamos para o pós-ramp-up. De novo, isso não acaba. Por mais que o teu vendedor esteja em 100% de produtividade, vendas é um esporte complexo. A regra do jogo muda, a motivação muda, então a gente tem que estar olhando sempre para a melhoria contínua. Todo vendedor ele vai ser muito bom numa etapa e tem outras que ele não é tão bom. Eu tinha gente no meu time que conectava e prospectava muito bem. Ele gerava um volume de pipe enorme, mas ele tinha uma dificuldade de diagnosticar. Então, a primeira etapa do funil dele era muito boa, a segunda normalmente tinha uma trava. Consequentemente, ele tinha um fechamento pior. Eu tinha caras que não prospectavam, mas que eram excelentes negociadores. Toda vez que pegava um bom deal, chutava para o gol e fechava negócio. Então, o que a gente faz? A gente, primeiro, faz um diagnóstico do nosso vendedor com o objetivo de entender quais são os pontos que a gente precisa melhorar nele. Como é que ele otimiza essa etapa que ele não está indo bem. Se você conseguir levantar a produtividade dele nos pontos que ele tem mais dificuldade, consequentemente, a tua empresa vai vender mais. Por último, e, cara, esse é um desafio como gestor. Eu já tive 40 pessoas debaixo de mim, eu sei como é difícil a gente conseguir fazer coaching, mas você gastar pelo menos 1 hora por semana para fazer o one-on-one com o seu time. Durante o one-on-one, o teu objetivo é o teu momento com o teu vendedor, onde você vai debater com ele sobre como está o desenvolvimento dele, como é que está a evolução, quais são os gaps. Se assemelha muito a um processo de terapia ou um processo de coaching. Mas naquele momento, o teu objetivo é entender como é que você consegue ajudar mais ele. O que você vai dar de dever de casa para dessa semana para a próxima ele melhorar? Aonde que ele está pisando na bola? Onde que ele precisa de ajuda? Todo o tempo investido em coach, cara, te dá um ROI absurdo. Eu sei que a agenda, como todo gestor, é sempre a corrida. Mas se você conseguir dedicar um pouquinho de tempo nisso e voltar e olhar dentro da tua estrutura, dentro do teu stack, dentro do teu processo de onboard, o que precisa melhorar para o teu time de vendas, aqui é o momento que você vai trabalhar nisso. Quando a gente fala do treinamento global, você está falando de uma maneira mais ampla para todo mundo. Quando a gente fala de coach, você está falando com uma única pessoa. E tem pessoas que precisam de uma atenção maior. E, cara, todas as vezes que eu trabalhei isso dentro do meu time, eu vi a performance do time crescendo. Então, galera, o conteúdo foi útil para você. Não está inscrito no canal? Se inscreve aqui embaixo, deixa sua curtida. Eu e o pessoal da Unreave, a gente lançou o livro negro da prospecção outbound. Ali a gente reservou os maiores segredos sobre como estruturar um bom processo de prospecção, templates que a gente usa e algumas estratégias não convencionais para você ter um processo de prospecção por cold e-mail mais bem sucedido. Dá uma olhada e, como eu sempre termino meus vídeos, vem comigo.